Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e agradecer ao Pai as oportunidades que tão bondosamente nos concede. Agradecer a oportunidade de estar novamente reunidos para as leituras, na tentativa de alargar o nosso entendimento acerca da verdade. Conhecimento essencial para alcançarmos o nosso grande objetivo, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade e a companhia, rogando nos auxiliem para que das leituras nós consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, e entramos no estudo do capítulo 12º, o último capítulo, né? Que tem por título Perfeição Moral. Lembramos na primeira leitura que a importância, né, do tema, já que esse é o grande objetivo da nossa existência, né? E hoje nós vamos, dando prosseguimento, abordar os dois temas seguintes: paixões e o egoísmo. Vamos iniciar então pela questão 907. Paixões, questão 907. Pergunta Kardec: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O sentimento, a necessidade de fundo, né, que nos faz desenvolver paixão, é essencialmente mal? E aí ou substancialmente mal? Aí o nosso orientador responde: não. A paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, já numa primeira abordagem, a definição, como nós devemos entender paixão, né? A paixão é um excesso, né? Então, o sentimento exacerbado, chamado de paixão, né? Ou a necessidade exacerbada, chamada de paixão. Então, nesse sentido nós temos que entender o excesso, a exacerbação, e isso define a paixão, né? O sentimento de fundo, aquele que dá origem, né, ou a necessidade de fundo que dá origem ao desenvolvimento desse excesso, vamos chamar excesso de vontade, né, ele não é essencialmente ruim, não é substancialmente ruim. Pergunta a Kardec e o irmão diz: não é substancialmente ruim. O que é ruim é o mau uso que se faz, né, deste sentimento exacerbado. Então, a paixão em si, né, que é um excesso, não é substancialmente ruim. O sentimento que deu origem a ela não é substancialmente ruim. O que é ruim ou mal, né, está no abuso que se faz, ou no mau uso que se faz, né, desse sentimento ou dessa necessidade exacerbada. Com a questão 908, talvez a gente entenda um pouquinho melhor. Na questão 908, Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E aí o nosso orientador responde assim: as paixões são como um corcel, um cavalo bravio, né? São como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado,
um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Uma nota, ele diz: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Decuplicar é multiplicar por 10. Então, são alavancas, as paixões são alavancas que multiplicam por 10 as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Auxiliam nas suas tarefas. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos. E a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as suas paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que se assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem, como consequência, um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, aqui da 908 e dessa nota em particular, acho que a gente consegue tirar a ideia mais exata, mais perfeita da resposta, o conceito da resposta do nosso irmão, né? Então ele diz, olha, as paixões, por serem um sentimento exacerbado, né, só têm utilidade se governadas. Então, uma vez que elas passam a nos governar, a ditar como nós vamos agir, né, que nós não temos contenção em cima desses sentimentos ou dessas necessidades exacerbadas, elas passam a ser prejudiciais. E ele ainda enfatiza que as paixões que nos remetem de volta à natureza animal, né, aos comportamentos irracionais, incivilizados, então, elas nos afastam da natureza espiritual, da espiritualização. Né? Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito e aproxima o homem da perfeição moral. É isso que nós temos que entender. Então, aquilo que a gente tem como uma coisa, por falha de conceito talvez, a gente tem como uma coisa essencialmente boa, né, não pode não ser. Né? Se a paixão é desgovernada, né? Se o sentimento exacerbado é desgovernado, não é contido, não é direcionado, ele passa a nos prejudicar. E isso a gente tem que ter essa concepção para não se perder nos sentimentos ou nas necessidades. Quando ele fala de sentimento, a gente pode raciocinar, por exemplo, o amor, né? Um amor exacerbado, né? Vamos falar de namorados, fica fácil de entender. Um amor exacerbado, uma paixão, né? mal contida, mal orientada, né? Pode resultar em comportamentos de ciúme, de desconfiança, né? Quer dizer, pode estrambelhar, né? De tal maneira a comprometer a própria relação entre as duas criaturas. Numa necessidade, por exemplo, né, o camarada aqui, nós todos temos necessidade de comer, né, mas o camarada que gosta muito de comer, né, se essa necessidade não for contida, orientada e tal, nós chegamos ao excesso da alimentação com
prejuízo notável, né? A gente consegue deduzir os prejuízos, está muito em voga hoje. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender, né? Uma necessidade exacerbada, né? Uma necessidade que é natural, exacerbada, pode se transformar num prejuízo se não for controlada. Um sentimento que é natural, exacerbado, se não for contido, orientado, ele pode se transformar num grande mal. É isso que a gente tem que compreender. 909. Pergunta o Kardec. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A gente vive lutando contra algumas tendências que nós carregamos. Cada um de nós carrega alguma coisa que incomoda, né? Que a gente combate, que a gente tenta melhorar. Essas tendências que nós trazemos e que a gente vive em constante luta, né? Em algum momento nós vamos conseguir vencer isso, é essa a ideia. Ele diz, poderia o homem, em todas as circunstâncias, vencer pelos seus próprios esforços essas más inclinações, essas más tendências? E o nosso orientador responde assim, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Eu acho que dá para cada um de nós avaliar por si mesmo, né? E muitas vezes a construção que a gente faz da dificuldade de vencer essas inclinações, essas tendências, vai muito por conta da acomodação. É isso que ele diz. Ele diz, olha, se fizessem esforços, normalmente são esforços de pequena monta, dominariam, né? Mas a grande maioria não quer se esforçar, não faz essa, não tem essa dinâmica, não assume essa dinâmica de combater, de se contrapor a essas tendências. Então, a lembrança do nosso irmão é, olha, observa novamente, né? Olha com outro olho, né? E verifica se não está ao seu alcance imediato e às vezes até com muita facilidade se livrar de coisas que o incomodam, né? As tendências ruins que se contrapõem à nossa consciência, elas sempre nos incomodam. Então, é uma viciaçãozinha que a gente tem aqui e ali, e todo mundo carrega a sua, né? Que nos traz esse desconforto, né? E a gente nem sempre para observar, né, que medidas nós temos ao alcance, né, imediato, ali, o nosso alcance imediato, para eliminar esses desconfortos, essas infelicidades, vamos dizer, né? Então, o nosso irmão diz, olha, a falta de vontade é o grande problema. E às vezes, né, vamos amenizar um pouco a resposta, às vezes a nossa, vamos chamar, falta de atenção, né? A gente entra no modo contínuo, né? E não para verificar, para pensar, para refletir, para buscar uma solução, né? Você admite aquilo e aceita aquilo e acha que aquilo é imutável e continua infeliz por conta disso, né? E se dá por satisfeito com a infelicidade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Nosso irmão dá uma puxada de orelha forte aqui. Questão 910. Kardec pergunta, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Em a gente se sentindo fraco, melhor dizendo, desorientado ou inseguro, ou não vislumbrando uma maneira de conduzir as coisas, nós conseguiríamos achar nos nossos amigos espirituais uma assistência eficaz para triunfar, para encontrar a solução ou reforço de energia, para conseguir êxito sobre as nossas paixões, as nossas tendências ruins? E ele diz assim,
Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Nós já vimos isso anteriormente, a questão 459, a pergunta é famosa, muito se cita, né? Interferem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E o irmão diz, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, né? Então vai nessa direção, né? Aqui, perguntado de outra forma, o Espírito reforça isso, né? Se nós pedirmos a Deus e ao nosso anjo guardião, né, o auxílio, né, eles providenciarão. Os que trabalham na seara do Mestre Jesus, os que trabalham em nome de Deus, o nosso próprio anjo guardião tem isso por missão, tem esse interesse. Então, fique claro, nenhum de nós está sozinho. Nossos orientadores na casa vivem dizendo que você não está sozinho, né? Busca ajuda. Abre a porta para que o auxílio venha. Eles não arrombam a porta, eles não entram, eles não se intrometem na nossa vida. Os bons espíritos não se intrometem na nossa vida. Respeitam a nossa intimidade, vamos dizer assim. Mas se você abrir a porta e pedir, né, comparecem com o maior bom grado. Essa é a resposta que ele dá. Tá? Se pedir a Deus o seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Questão 911. Kardec pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Não existem paixões arrasadoras que a gente não consegue conter? É o que ele pergunta, né? Tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominar? O orientador responde assim: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, fica feliz com elas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, quando nós reconhecemos a dificuldade, né, não se trata de uma coisa sem repercussão, é uma coisa de grande repercussão, o esforço que a gente empreende para retificar. Dizer da boca para fora, sem empreender os esforços, sem buscar as alternativas, né, não resolve o problema. O que resolve o problema é conhecer efetivamente o ponto fraco, identificá-lo, não admiti-lo e se contrapor com todas as energias àquilo que é causa da nossa infelicidade. O vício é sempre fonte de infelicidade, né? O erro é sempre fonte de infelicidade. É nesse sentido que o nosso irmão diz. Ele diz, olha, quem compreende a sua natureza espiritual procura reprimir aquilo que ele sabe que é ruim. Procura acabar com aquilo que nele existe e que ele sabe que é ruim, que é mal, que não é conforme a lei de Deus. Vencer essas paixões, vencer essas tendências ruins, para ele é uma vitória do espírito sobre a matéria, né? Quando o camarada diz, e em algum lugar do Evangelho segundo o Espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, do Evangelho segundo o Espiritismo, essa ideia é veiculada, quando o camarada diz a carne é fraca, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. É o espírito que se compraz na sua falência, no seu erro, né, na sua fragilidade.
quando o espírito é forte, né, ele busca meios de eliminar a fonte do sofrimento, a fonte do erro. É isso que a gente tem que entender. A carne não manda no espírito. O espírito dirige a carne. O corpo é ferramenta. O corpo não é a causa do sofrimento. Né? A causa do sofrimento está no espírito, no seu sentimento ruim, na sua tendência mal orientada. Né? Então é isso. Não adianta penalizar o corpo. O corpo só faz o que o espírito determina. Age conforme o espírito determina. O espírito tem que se sanear, tem que se medicar, tem que se curar das suas mazelas, né? Porque é nele, é no espírito que está a fonte do erro, do mal. Então, reprimir o que a gente identifica como sendo vício ou coisa ruim, né, é um sintoma, vamos usar assim essa expressão, é um sintoma do camarada que entende a prevalência do espírito sobre a matéria, que reconhece a sua natureza espiritual. Né? Questão 912, fechando esse primeiro tema, né, as paixões. Qual o meio mais eficiente para combater-se o predomínio da natureza corpórea? Como é que a gente faz para, vamos dizer assim, sobrepor o espírito à matéria? Né? Mandar efetivamente na carne, mandar efetivamente no corpo, não deixar que o corpo nos conduza. Né? E aí o nosso irmão responde laconicamente, ele diz assim, praticar a abnegação. Abnegação é sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais em nome de qualquer imperativo ético. Então é deixar de fazer alguma coisa que dá prazer ao corpo por saber que, eticamente falando, aquilo é errado e eu não devo fazer. É abrir mão de um prazer em nome de um princípio. É isso que faz o espírito se sobrepor ao corpo. Né? Os prazeres próprios do corpo, né, sensoriais, né, eles têm um reflexo limitado. Os prazeres da alma, né, que são os contentamentos que a alma obtém, esses são ilimitados, não tem não tem limite, né? Como tem os da carne, que são passageiros, efêmeros, né? Eventuais, vamos colocar assim. Então é nesse sentido que o irmão coloca, né? Aquele que sacrifica voluntariamente, né, os próprios desejos, a própria vontade ou as suas tendências humanas naturais, em nome de um imperativo ético, porque moralmente falando é assim que ele deve agir, esse pratica a abnegação. Esse sobrepõe o espírito à carne, ao corpo. É a mente, né, comandando. A gente tem que entender que nós somos um espírito. Nós somos um espírito. Nós não temos um espírito, nós temos um corpo. Né? A nossa essência é espiritual. Né? Segundo tema, o egoísmo. Né? Nós já vimos, é a pior coisa que pode acontecer com a criatura, né? É ser egoísta. Fonte de todos os males, né? Vamos dizer assim. 913, pergunta Kardec. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical, o pior deles? E aí o nosso irmão responde, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los,
por mais que lhes deis combate aos vícios, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento do egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Eu nem vou comentar. Para mim ficou perfeitamente exposto. Né? 914. Por definição, nós conseguimos ver o egoísmo tal qual ele é, vamos dizer assim, né? A sua extensão, o seu alcance, a sua força. 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo, Kardec coloca, e é assim, né, o egoísmo seria uma exacerbação do interesse pessoal, né, aquele que, em nome do seu interesse pessoal, despreza ou desconsidera qualquer outro interesse que não seja o dele. Né. Ele diz, por ser oriundo, o egoísmo ser nascente, né, do interesse pessoal, é muito difícil extirpá-lo. Por acaso nós chegaremos a conseguir isso? E aí o nosso irmão responde, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Então o irmão dá o caminho, ele diz, olha, se vocês começarem a prestar atenção naquilo que efetivamente interessa, que é o lado espiritual, né? Que é permanente, que é eterno, né? Que tem sequência. Né? O lado material, que é o que excita, que é o que desperta o homem para o egoísmo, né? Começa a perder força. Afora isso, se o homem se educar, né, e a educação já apareceu como solução de outros problemas nossos, se o homem se educar, também nós teremos uma possibilidade grande de extirpar o egoísmo do seio da humanidade. 915. Kardec pergunta, nessa mesma linha de interrogatório. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? O egoísmo não se contrapõe ao império do bem, né? De maneira, vamos dizer assim, a impedir, né, que o bem se estabeleça? E aí o irmão responde, é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não na humanidade. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como das suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade. Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Então o irmão diz, olha, efetivamente o egoísmo é o maior mal que existe.
né? Mas ele está preso à natureza inferior dos espíritos que habitam a Terra. Não atinge a humanidade como um todo, como extrapolou, né, o Kardec. Né? Nós temos que situar as coisas como elas efetivamente estão. A gente vê o egoísmo aqui, entre nós. Em mundos superiores, o nosso irmão já disse, não há. Porque a depuração, o aprimoramento moral do homem, né, vai extirpando não só o egoísmo, como outros problemas que a gente carrega, outros vícios que a gente desenvolveu. Né? E ele diz, olha, a gente também é muito negativo. Não existirá ninguém isento de egoísmo entre nós? Nessa imensidade de gente, serão todos egoístas? Se há um, por que não há mais? A gente tem que admitir, né, que nessa imensidade de seres que convivem conosco neste momento encarnados, né, existem. Porque nós não conhecemos a totalidade. Né? Então, efetivamente, existem entre nós aqueles que já alcançaram esse nível. Né? E se ainda na Terra a gente tem o egoísmo, é entre essa fração da humanidade, os que estão aqui conosco, não necessariamente em toda a humanidade. Questão 916. E o Kardec pergunta: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Efetivamente a gente vê, as coletividades vão ficando cada vez mais individualistas, né? As pessoas vão pensando cada vez mais em si mesmas, né? Desprezando o coletivo. O que ele diz aqui é verdade. Parece que a civilização excita e mantém o egoísmo. E aí ele pergunta, né, como é que pode o efeito, né, ser destruído pela causa? E o nosso orientador responde assim: quanto maior o mal, mais hediondo se torna. Quanto maior o mal, mais hediondo, mais abominável, mais abominável ele se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. A gente tem a ideia de que está regredindo, e a questão 784 que ele levanta aqui faz exatamente essa questão. Parece que nós estamos andando para trás, mas não é verdade. Né? O que ele coloca aqui os homens vão, aos poucos, se melhorando, né? E essa melhoria vai transformando as relações interpessoais, né, numa coisa mais solidária, mais fraterna. É essa a missão atribuída aos espíritos que nos orientam. Né? E abrindo os nossos olhos para que a gente vá verificando a extensão do mal que o egoísmo causa, né? E cada vez mais vamos abominando, né, esse sentimento, esse vício, né, que nos agride tanto. Né? Então, é nesse sentido que o irmão coloca, vocês têm essa percepção de que o homem está regredindo, mas não é verdade. Né? O avançar do entendimento, do intelectual, né, o avançar da moralidade, né, vai permitindo ao homem uma convivência mais
mais justa, mais fraterna. 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? E aí ele dá uma longa resposta. Quem responde é Fenelon. Né? E na sequência tem uma nota também muito extensa. Eu vou ler tudo e depois a gente reforça o que achar importante. Vamos lá então. A pergunta é: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Responde Fenelon. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo se assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim veja que os outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. E aqui lembra a questão 785, né? Que o nosso irmão respondeu: o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Né? Então o Fenelon faz uma abordagem bem, vamos dizer assim, bem relativamente sucinta, né, para a amplitude do tema, né, mostrando que a maneira como o Espiritismo apresenta as coisas já é um bom passo, né, para contribuir para a erradicação do egoísmo. Né? E ele também nota que a personalidade, né, que é vamos dizer assim, a fonte, né, do egoísmo, ela tende a ser esmaecida, perder importância, o que também contribui para a redução do egoísmo. Ele diz: olha, muita gente fica egoísta porque
sente no entorno que ninguém pensa nela. Se o outro é egoísta, ele se torna também. E isso tem uma tendência de modificar na medida que o camarada entende, né, que esse comportamento é prejudicial para ele. O contato e o exemplo vão difundindo, né, essa visão nova, vamos colocar assim, de que vale a pena você pensar no coletivo, nos outros, né, mais do que em si mesmo. Assim você não só auxilia, como você se protege, vamos usar essa figura, né? Então, o Fenelon dá um indicativo muito bom, né, da perspectiva de erradicação do egoísmo, né, ele coloca pela orientação própria, né, que o Espiritismo traz para nós. E aí tem uma longa nota. Louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procure-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente. E o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito baste o conhecimento da ciência. Quem acompanhar assim o filho do rico como do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. O homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar sua posição na terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Para compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas,
A que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam e que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que se obriga a manter constantemente na defensiva contra seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse o induzirá a isso. Eu acredito que esse resumo, né, que é feito aqui nessa nota, dá para nós a dimensão, né, real de quanto é importante a nossa reflexão, a nossa observação e o nosso esforço, né, no sentido de domar em nós, né, o sentimento ruim, o vício, né, particularmente a mãe de todos os vícios, que é o egoísmo. O irmão diz, olha, o homem fatalmente reconhecerá, né, que é desse vício que nasce a sua infelicidade. E assim, cansado de ser infeliz, né, o homem o combaterá. Essa eu acho que é a essência. Existem medidas, como a educação, que ele diz, mais uma vez. E não é a educação de formar inteligências, diz ele, é a educação de formar caracteres, né? É a educação ética, educação moral, né? É a educação de padrões de comportamento, né? de visão de convívio, de contato, de interdependência dos seres. Né? E ele faz uma lembrança, ele diz, olha, mais que incompatível com a felicidade do homem, o egoísmo é incompatível com a sua segurança. Me digam se seriamente não é um ataque de egoísmo a decisão maluca, vamos usar essa palavra, né, de um país invadir o outro em guerra. Despejar a guerra no terreno do vizinho. Onde é que esse camarada acha que vai chegar? Como é que acha que vai conviver com essas criaturas daí por diante? Então é nesse sentido, mais do que infeliz e inseguro. E o homem, né, nessa condição, infeliz e inseguro, tem a tendência natural, né, é do seu próprio interesse combater o egoísmo. Então, eu acho que fecha muito bem, né, esse resumo fecha muito bem a ideia, né, das diversas questões que Kardec levantou e coloca de uma forma muito simples para a nossa reflexão. Não é só a infelicidade que ele nos traz, ele nos traz também a insegurança. Muito bem. Eu tinha feito uma nota no rodapé, né? Mas eu acho que vou deixar para a gente comentar na próxima leitura. Né? Vou fechar por aqui, são 49 minutos. Renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade do estudo, os momentos de reflexão. Agradecendo também ao Mestre Jesus e aos bons amigos a companhia e as luzes, rogando ao Mestre, né, que continue do nosso lado, iluminando o nosso caminho
para que a caminhada se dê com segurança rumo aos objetivos que nós ainda não alcançamos. E que o Mestre se mantenha do nosso lado, nos infundindo a força moral necessária para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.